Olá, bem-vindo a esta nossa resenha da semana. Dois temas trago-vos para essa resenha. Um tem a ver com o estudo sobre o consumo de álcool em São Tomé e Príncipe, feito por Isabel Santiago. O segundo depois tem a ver com as imagens que circularam em que um jovem santomense atira-se num charco e nada num charco que existe mesmo no centro da nossa capital, produto das obras que estão as obras de reabilitação da cidade. Depois vou-vos entrar com a parte estratégica de São Tomé e Príncipe, uma estratégia para São Tomé e Príncipe, em que vou-vos falar do direito da paternalidade. E por último, faço depois como sempre, entro pelo campo da geoestratégica e vou falar um pouco da Líbia e o que nós poderíamos, São Tomé e Príncipe, como poderia São Tomé e Príncipe posicionar. Começo pelo estudo da Isabel Santiago. Houve um estudo da Isabel Santiago em que o que diz o estudo em termos de conclusão é que as crianças de São Tomé e Príncipe consomem demasiado álcool, ou seja, que consomem mais álcool do que o leite. Houve, de facto, uma reação quase, pela primeira vez, nota-se que os santomenses juntaram-se de uma forma indignada, numa reação algo violenta contra os resultados do estudo. Acho que, acima de tudo, acho que os santomenses, nós deveríamos pegar neste instrumento que o temos para uma reflexão mais séria, fora de todo o âmbito. De nada nos interessa estar aqui a agir emocionalmente. Também concordo que o estudo, de facto, peca. Não me parece que as crianças santomenses consumem bastante álcool. Mas é um estudo que está feito e não podemos pô-lo em causa desta forma. Até porque o estudo ainda não foi publicado. Ao que eu sei, a previsão para a publicação do estudo é para o mês de julho. Mas é um grande instrumento de reflexão. Aquelas mensagens que foram postas a circular contra Isabel Santiago por causa do estudo é de muito mau tom, e nada nos ajuda na construção de uma sociedade que nós queremos que seja uma sociedade integradora, uma sociedade acolhedora. O consumo de álcool em São Tomé e Príncipe, na realidade, é um problema. É um problema que tem que ser discutido. É um problema. Nós vamos encontrar um elevado consumo de álcool na juventude. As mulheres, há um elevadíssimo consumo de álcool nas mulheres em São Tomé e Príncipe. É um problema que tem-se que resolver. A criança precisa em São Tomé e Príncipe de mais proteção. Este é um aspecto do estudo, só isto que eu não quero entrar em muitos pormenores, mas acho que o estudo tem, apesar das contradições todas, o estudo tem o seu mérito e deve servir, ou deveria servir, para uma reflexão sobre o consumo de álcool em São Tomé e Príncipe e para nós também pensarmos que crianças nós queremos para o nosso país, que juventude nós queremos para o nosso país e que idosos nós queremos para o nosso país. A imagem que sim me indignou foi a que vi ontem, em que um jovem atira-se ao charco e a população a aplaudir. É gravíssimo em termos ético-morais nós assistirmos aqueles aplausos daquelas pessoas. Quer dizer, quais os valores que a nossa sociedade defende? Já não sei. As obras, de facto, na cidade iniciaram, eram necessárias mesmo aquelas obras, poderão não estar a correr bem, admito que não estejam a correr bem, mas nada levaria-nos a pensar que um jovem pudesse, de facto, atirar para aquele charco, pôr em risco a sua saúde, pôr em risco tudo, e uma população inteira a aplaudir. E o mais grave é a forma como alguns, no seu sentido de militância partidária, pegam nesta imagem e a divulgam como se fosse um bem que estava aqui a ser feito ou algo, não sei. Penso que quem sai a perder, com as imagens que nós vimos, quem sai a perder é São Tomé e Príncipe. Se por um lado
nós ficamos bastante indignados com o estudo da Isabel, que apontava o consumo de álcool em São Tomé e Príncipe da juventude como elevado. Por outro lado, damos a imagem de que um jovem atira-se naquelas condições e convive com aquela situação toda e todos nós a aplaudimos. Acho que é péssimo. As obras da cidade estão a decorrer, mal ou bem estão a decorrer, eram obras necessárias. Não sei se elas estarão a decorrer da melhor forma, mas é o que é possível, penso eu que é o que foi possível. Há de facto vários constrangimentos na realização destas obras, mas a cidade de São Tomé e Príncipe, eu acho que todos nós concordaremos que era preciso fazer alguma coisa. Há alturas que a casa tem que ser mandada abaixo e reconstruir. Nós em São Tomé e Príncipe não temos por hábito isto. Há de reparar que as casas em São Tomé e Príncipe não se mandam abaixo para reconstruir. E a cidade de São Tomé e Príncipe precisava de que, de facto, fizesse obras de grande vulto. E aquelas obras que estão a ser feitas, ao que eu entendi, são obras de grande vulto, levará algum tempo, terão os seus custos. Só podemos nós, os santomenses, fazermos fé de que, de facto, a nossa cidade, num futuro muito próximo, venha a ser motivo de orgulho e que os santomenses venham dizer que valeu sim a pena este sacrifício, esta situação que nós vemos muito caótica na cidade. O voto que eu aqui faço é que estas obras concluam no tempo contratualmente acordado entre as partes, executante e o dono da obra, e que nós venhamos a ter uma cidade em que nós já poderemos passear e circular livremente. São esses dois reparos que eu faço aos acontecimentos da nossa sociedade. Vou pegar o primeiro ponto da resenha para extrapolar para uma ideia estratégica. Tenho dito aqui várias vezes que nós temos que pensar em São Tomé e Príncipe que filhos vamos deixar. Que geração nós queremos para o futuro do nosso país. Só se constrói com uma boa educação, com uma boa saúde. Só com isto é que é possível nós deixarmos uma geração boa para São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe enfrenta um grande problema, e daí a questão do álcool que ficou para trás. Há muitas mães e poucos pais. O que é que eu quero dizer com isto? É a irresponsabilidade que há nos pais para com os seus filhos. E é aí onde está o grande problema em São Tomé e Príncipe. Nós vemos muita criança em São Tomé e Príncipe abandonada. Os pais, homem, o pai, neste caso, não tem responsabilidade, a maioria em São Tomé e Príncipe não tem responsabilidade nenhuma para com os filhos que geram. E o Estado não tem sabido obrigá-los a ter esta responsabilidade. O Estado tem que tentar focalizar, se quiser resolver os problemas do álcool, da prostituição infantil em São Tomé e Príncipe, dos meninos de rua em São Tomé e Príncipe, é focar no direito da paternalidade. Obrigar aos pais, ao homem, contribuir. Não pode ser somente a mulher que nos seus sacrifícios contribuem para a educação dos filhos. Há muitos pais com condições, mas não são capazes de ajudarem na educação dos seus filhos. E daí a prostituição infantil em São Tomé e Príncipe que se vê, daí o consumo de álcool na juventude que se vê, e daí muitos meninos de rua que se vê em São Tomé e Príncipe. A minha proposta, que o governo estabeleça e ponha regras que obriguem aos pais, volto a dizer, homens, a contribuírem para o sustento dos filhos. Mecanismos existem, vários. Um pode ser aqueles que trabalham nas empresas públicas ou privadas, diretamente dos seus salários são descontados para as mães que estão a criar os filhos. Aqueles que dizem que não têm trabalho ou não têm condições, o Estado encontrará trabalhos sociais para eles fazerem, de forma a garantirem este pagamento a quem fique com a criança.
Aqueles que não têm mesmo nada de fazer, não têm nada, temos que encontrar soluções. Têm bens materiais, o Estado apodera-se dos bens materiais de que eles são donos e, com esses bens materiais, tiram proveito para cobrir as despesas dos seus filhos. Acho que nós resolveríamos aqui um grande problema em São Tomé e Príncipe. Nós conseguiríamos tirar os meninos da rua, como se chama em São Tomé e Príncipe, conseguiríamos evitar a prostituição infantil e iríamos ter uma geração mais sonhadora, que é o que nós precisamos em São Tomé e Príncipe. Esta é a minha proposta, o direito da paternalidade com responsabilidades para o pai. Tem que haver responsabilidade dos progenitores. Não podem as crianças estarem a viver muitas mães e poucos pais. Este é um problema que São Tomé e Príncipe tem que encarar de frente. É difícil, mas tem que encarar de frente. Por último, vou entrar na questão geoestratégica. Acho que São Tomé e Príncipe situa-se na África, país pequeno, não é ameaça para ninguém. A Líbia está a enfrentar a situação de guerra, dois governos, precisa de mediador. A União Europeia faz o seu papel, a União Africana não tem papel nenhum nesta matéria. É onde São Tomé e Príncipe, como um país que não é ameaça para ninguém, pode jogar este papel de mediação. Ou seja, nós precisamos trabalhar um pouco mais a nossa diplomacia, de forma que quando haja problema em qualquer parte, nós possamos ser aceitos como os mediadores, como os que fazem aqui a ponte do diálogo. E o país teria imenso a ganhar. Acho que a Líbia é um país onde São Tomé e Príncipe poderia ter um papel muito interessante na mediação daquele conflito, ou pelo menos propor à União Africana, e a União Africana, ao ter visibilidade, São Tomé e Príncipe teria uma maior visibilidade, porque até a proposta foi feita por São Tomé e Príncipe. É o que eu tenho para dizer-vos durante essa semana. Meus caros amigos, agradeço e que Deus vos abençoe e abençoe São Tomé e Príncipe. Obrigado.